Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais um sábado de trabalho, de estudo, né? E acima de tudo de reflexão. Então, hoje nós estamos indo para a quarta aula do livro básico do Espiritismo, né? Do primeiro ano. Como nós introduzimos na primeira aula, né? Um livro que é utilizado pela área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, nós vamos trabalhar aí ao longo desse ano e o início do ano que vem, né? Esse material, para que a gente possa se aprofundar nas bases da doutrina dos espíritos. Então, hoje, na quarta aula, a gente vai falar da criação, né? Então, a formação dos mundos, né? A parte A, na formação dos mundos. Então, vou fazer a leitura aqui e algumas explanações no decorrer de cada item aqui. Bem, então, o universo, né? Então, na formação dos mundos, o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. De forma figurada e alegórica, a Bíblia, no livro da Gênesis, capítulo 1, narra a criação do mundo por vontade de Deus a partir da matéria primordial representada simbolicamente pelas águas. Deus movendo-se sobre as águas. Separa uma das outras, aparecendo assim o firmamento e o elemento árido que chamou de terra. Hoje, pelo estudo das camadas geológicas da Terra, que registram os diversos períodos de sua formação e do aparecimento dos seres vivos em sua ordem cronológica. Esses períodos coincidem com os dias bíblicos da criação, onde cada dia representa um período de milhões de anos. Da parte da ciência, a teoria do Big Bang, a grande explosão, ocorria a partir de um determinado ponto. Alguns cientistas, contrapondo a teoria do Big Bang, e não existiria um único universo, mas vários multiversos. Com relação à doutrina espírita de Kardec, Kardec pergunta para os espíritos, a partir do livro dos espíritos, né? O universo foi criado ou existe de toda a sua eternidade, como Deus? Respondem os espíritos, ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existissem de toda a eternidade como Deus, não poderia ser sua obra. A matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. O movimento circular produzido pela gravitação. Novas forças surgiram em seguida a esse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou uma nova massa isolada da primeira. Mas apesar disso, a submassa a seu império, essa massa conservou seu movimento equatorial, que modificou, tornou-se seu movimento de translação em torno do astro solar. Além disso, seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do seu próprio centro. Bom, então, até aqui, a gente entende o seguinte. Dentro das formações dos mundos, temos também a Gênese espírita, que explica, né? Então, desde a condensação dessa matéria
que foi o que estudamos na aula passada, que é o fluido cósmico universal, aonde seres mais elevados têm a condição de movimentar essas energias para algum propósito, né? Para a materialização de algo. Então, aqui dentro deste contexto, então temos um pouco da explanação da formação desses mundos sob a ótica astral, né? E também da difusão, né? Do desenvolvimento da matéria terrena, né? Desde os primórdios, na formação de toda a esfera geológica da Terra, condensado aos propósitos nativos e primitivos da formação deste globo para então a aquisição da vida, que a gente vai ver mais à frente. Então aqui temos a utilização do fluido cósmico universal, como diz a Gênese Espírita, no condensamento dessas energias, a resultado das matérias, feitas desde os elementos, né, que temos lá a água, o fogo, né, não me recordo agora, a água, o fogo, a água, o ar, o fogo e são 5, se eu não me engano, são os elementos sólidos, né? E aí temos então essa formação que dá então com princípio aos centros oceânicos, a formação da Terra, e aí quando ele passa um pouco, ele vem um pouco nessa passagem da Gênesis bíblica, né? Quando ele fala de forma alegórica, que ele fala aqui, ó, a vontade na criação do mundo, por vontade de Deus, a partir da matéria primordial, representada pela água, separada, aparecendo assim o firmamento e o elemento árido que chamou de terra. Sim, numa forma muito simples, é isso, né? Mas a doutrina dos espíritos, ela detalha, ela traz essa explicação, né? E aí então, quando temos ali na pergunta de Kardec para os espíritos, né? Onde os espíritos respondem, ele não pode ter sido feito por si mesmo, se existe de toda a eternidade, como Deus não poderia ser sua obra, né? Que é quando a gente viu nas aulas anteriores, quando falamos aqui dos elementos gerais, né? O conhecimento do princípio de todas as coisas, e ainda na segunda aula, o que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, Deus. Então, nas duas aulas anteriores, a gente já tem um entendimento sobre o antes da criação dos mundos. E nessa aula, então, aqui a gente tem essa epígrafe, né? Essa explicação bem... Porque lendo a Gênesis, você tem uma riqueza de detalhes, mas nesse ponto aqui, ele traz esse sentido que a gente precisa entender, então, o porquê das coisas, né? E aí, na sequência dessa aula, a gente consegue fechar esse entendimento melhor, tá? Então, é isso. Então, a explicação dos astros, da astronomia, traz esse sentido lógico. Existe este movimento lógico, né? Então, quando a gente olha da matéria primitiva do nosso planeta de bilhões de anos atrás, em todas essas formações condensadas em camada a camada, né? Traz então a origem das substâncias que nós, enquanto organismos vivos e seres conscientes da raça humana, foi possível desenvolver essa nossa matéria, né? Então veja que para que essa nossa matéria se mantenha sobre um terreno árido, antes deste terreno árido veio todo o processo aquífero, né? Todo o processo do elemento H2O, né? E aí toda essa formação, né? Toda essa manipulação de todos os fluidos que está no universo, que nos proporcionou de estar aqui hoje e desta explicação do que somos em matéria, né? Bom, então na formação dos seres vivos, né, já que a gente estava falando aqui
dos seres orgânicos do princípio inteligente. Então, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Jesus e seus colaboradores dirigem a formação do orbe terreno, do planeta Terra. Elementos estavam fundidos, primeiros estágios de sua formação nas forças cósmicas surgem na crosta terrestre, como nos oceanos, criando então o protoplasma, celeiro sagrado das sementes divinas de vida. E em breve essa massa dava origem ao surgimento do núcleo, o tão falado núcleo terrestre. Inicia-se as primeiras manifestações dos seres vivos, os germes em estado latente. Os elementos orgânicos antes da formação da Terra estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, como eu falei. Milhares de anos foram precisos, onde os primeiros habitantes da Terra são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, que então aí a gente tem hoje, né, o entendimento de todos esses processos do DNA, da energia quântica, da ciência quântica. No laboratório da natureza, tanto as esferas físicas quanto na astral, os auxiliares de Jesus vão aperfeiçoando a máquina celular, para onde então chega no resultado que temos hoje. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, reconhece-se que, desde o lince até a árvore, e desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva por graus sem interrupções, da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente, seguindo-se passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Então, Newton, não é Newton. Eu até falei dele numa palestra. Não é Isaac Newton. Enfim, o cientista que trouxe a origem e o desenvolvimento das espécies. Me fugiu o nome, me perdoa. E eu estou com o celular gravando, não tenho como consultar. Mas é o cientista que deu origem, né, para a organização e o desenvolvimento das espécies, né, em todos os mundos, vegetal, animal, né. Então, esse ponto aqui, e quando a gente pega a ciência, a gente faz concatena esse pensamento. Então, quando ele fala assim, por pouco que se observe a escala dos seres vivos, que foi aquele cientista observou a escala das espécies. Do ponto de vista do organismo, reconhece-se que, desde o lince até a árvore, e desde o zoófito até o homem, existem uma cadeia que se eleva por graus. Então, na ciência, nós temos a explicação desse desenvolvimento das espécies, onde uma sobrepõe a outra, né, ou complementa a outra, fazendo um processo de evolução, né? Brincamos às vezes que os nossos pets, estão mais inteligentes, né? Os cachorros, os gatos estão mais inteligentes. Será que não se conecta a essa questão? Também, sem interrupção de que todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente, né? É o que a gente então falou um pouquinho da questão do antropomorfismo, né?
é lógico, o antropoformismo tem outra linha de raciocínio, de explicação, mas quando a gente pega a essência das coisas, tudo é um elo de progresso. Tudo que está em conexão com a matéria que dá suporte para a vida de princípios inteligentes ou mecanicistas, mas que tudo que dá suporte para o desenvolvimento, né? E nós como seres humanos temos isso já na nossa essência, no nosso incipiente, independente de religião, mas temos esse entendimento. Então, no curso das transformações, os antropóides das cavernas esperaram-se, então, aos grupos pela superfície do globo. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, até fixarem nos primatas. Então, o desenvolvimento da ciência chegando no reconhecimento e no entendimento das espécies primatas, os característicos aproximados do homem do futuro. Hoje, nós. Por esta razão, perdendo-se a sequência... aqui tem uma leitura antes. Até que um dia, né, então, os característicos aproximados do homem futuro. Até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais, e em certos intervalos de suas reencarnações surgiram os primeiros selvagens de compelição morada, tendo a elegância dos tempos do porvir. Por essa razão, perdendo-se a sequência lógica de evolução, os pesquisadores procuram um elo perdido, ou tronco que deu origem aos diversos tipos de primatas, dentro dos quais de um ramo surgiria o homem. E engraçado, né? Quando a gente fala desse elo perdido, da origem hominal, né? Então, de todo aquele estudo que você tem, desde o homem Neandertal, né? E a ciência traz isso. E aí você tem um elo perdido na ciência, né? Entre um estudo de uma ponta e outra. E quando a gente fala desse elo perdido, a gente também lembra do Big Bang, que é uma espécie de elo perdido, né? E também eu coloquei na aula anterior, não lembro se na anterior ou na segunda aula, sobre esse Big Bang que também temos em nós, né? Esse decurso, né, entre um ponto e outro, que temos aqui uma pairagem, né? Algo que parece que não conecta uma coisa com a outra. Então, isso significa a questão progressista, né? Essa questão da lei divina, essa questão das leis naturais, né? Quando esse rompimento acontece, é lógico, né? Você vai ter várias explicações, você tem várias teses, é algo muito difícil, né, de discutir, né, e chegar num senso comum, né? Mas, assim, a partir dos meus estudos, a partir das minhas reflexões, né, a partir dos meus conhecimentos adquiridos, eu entendo que esses elos perdidos, ou o Big Bang, todas essas questões, além de eu entender que seja algo dessa natureza, eu entendo que é uma ferramenta que nos leva a esse autoquestionamento, essa autorreflexão, né? A partir de toda essa escala que nos relacionamos, né? Falando de seres humanos e todos os seus subgrupos, digamos assim, até chegarmos em nós individuais. Eu entendo que buscar a resposta para essas questões, elas podem ser um pouco
como que eu posso dizer? Pode ser um pouco abstrata, ou até talvez de pouca importância. Buscar esta resposta, dar essa resposta. Mas talvez buscar entender, compreender isso, olhando a essa situação do elo que se perdeu, para entender o porquê perdemos esse elo. Quando temos em toda a estrutura das leis, a lei da destruição, que algo precisa se destruir para algo novo chegar. Então, quando a gente olha, então eu sempre gosto de fazer sempre essa reflexão, trazendo para nós um processo um pouco mais pragmático. Quando a gente então fala da formação dos seres vivos, e antes disso no universo nós temos o Big Bang. Na formação dos seres vivos temos então que a ciência traz para a gente o elo perdido, né? Então vou até ler de novo esse ponto. Por essa razão, perdendo-se a sequência lógica da evolução, os pesquisadores procuram o elo perdido. Então veja, perdemos a sequência lógica de algo. Assim como a ciência, a Gênesis que estuda o universo, perde a sequência da formação dos mundos. Será que não significa que essa sequência não cabe a nós entendermos? Porque se temos todo o ensinamento do que é Deus, e Deus é infinito, é onipresente, onipotente, em todos os lugares, preenche todos os campos a partir do fluido cósmico universal e dos seus auxiliares, da falange crística ou dos seres superiores. Precisamos entender então que temos que dar sequência ao caminho por vir, ao caminho que precisamos enxergar. É lógico, como eu falei, sempre entendendo a origem para seguir na criação, para seguir nos propósitos da criação, que somos nós. Qual é o propósito da criação? Progredir, crescer, evoluir. Quando a gente olha por esse aspecto, e quando a gente traz esse aspecto para a nossa vida, nós procuramos então dar o destino para o nosso caminhar. Quando a gente dá o destino para o nosso caminhar, a gente constrói, a partir de tudo aquilo que a gente já tem estudado, nas bases de virtudes e valores, a gente constrói e sedimenta os nossos caminhos, seguindo todos estes propósitos da natureza divina nessa sequência lógica. A sequência lógica que temos conhecimento é porque é a sequência que nos importa saber para que possamos entender de onde viemos e para onde vamos, para que possamos ir. E nesse caminho e nesta jornada, temos aqui o ponto quando se fala do povoamento da terra. Que então a gente começa a fazer a compreensão disso que eu falei. De então entendemos deste caminho para nós seguirmos individualmente com as nossas relações corpóreas, terrenas, e todos os âmbitos do comportamento humano que a psicologia traz, o trabalho, a família, enfim. E a gente minimizar os impactos negativos dessa consciência em desenvolvimento. Então, quando a gente entra no povoamento da Terra, temos a questão do Adão. Então, a ciência registra o aparecimento do Homo sapiens, mais ou menos 300 mil anos atrás,
o que confronta com o relato bíblico de 4.000 antes de Cristo, na figura de Adão. Segundo a doutrina espírita, Adão representa um grupo de espíritos, a chamada raça adâmica, uma das últimas raças surgidas na Terra, com a missão de auxiliar no desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente. Não surgiu milagrosamente, mas de forma natural por descendência de outras raças mais aperfeiçoadas. Então, como a gente ouviu aqui, nessa sequência lógica de evolução. O homem cuja tradição se conservou com o nome de Adão foi um dos sobreviventes em que alguma região Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região. A um dos grandes cataclismas que diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam. Assim, a espécie humana não começou por só um homem, surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução dos seres espelhados pelas diversas regiões do orbe terreno. Diversidade das raças humanas. Os espíritos respondem a Kardec que o homem apareceu em diversos pontos do planeta em diversas épocas, e essa é uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça às outras, formaram-se novos tipos. Não permitem atribuir-lhes uma origem comum ou a uma influência de um clima. Cita as raças negras, mongólicas, caucásicas, nascidas em diferentes partes do globo. Seus cruzamentos deram origem às raças mistas e secundárias. Independente dos fatores, a ciência de nossos tempos afirma-se que só há uma raça no orbe terreno, a raça humana. O progresso, portanto, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente ultrapassaram as outras, sem contar que os espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, tendo vindo encarnar na Terra juntamente com os primeiros que aqui chegaram, tornaram ainda mais sensível a diferença do progresso. A pluralidade dos mundos. Com o avanço da ciência e através dos poderosos telescópicos, o universo se mostra como um canteiro incomensurável de astros, de planetas, de sóis e galáxias. E dessas buscas se revelam também aos olhos deslumbrantes do homem planetas em idênticas condições da Terra, capazes de abrigar a vida como a conhecemos. A doutrina espírita fala dos inumeráveis mundos que circulam no espaço, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento. São diferentes uns dos outros, de acordo com a natureza de seus habitantes. Neles, os seres encontram os elementos do progresso de que necessitam. Como eu falei, quando a gente tem a formação do planeta Terra. Assim, os diversos mundos que populam o espaço sideral, conforme a doutrina espírita, são habitados obedecendo às condições da existência dos seres, a constituição física do globo, em que as organizações biológicas devem estar perfeitamente apropriadas à adaptação aos respectivos planetas. Ou seja, cada planeta pode ter a sua formação de vida de diferentes formas, seguindo assim as leis das físicas daqueles planetas. Então, por exemplo, o nosso planeta tem uma... E veja, na ciência tem alguns estudos que mostram a gravidade dos planetas do sistema solar são totalmente diferentes. Umas mais densas e outras mais não sedimentares, mais fluídicas, mais elevadas ou mais etéreas. Veja, temos um pequeno panorama dessas possibilidades.
quando falamos aqui, então, nos ensinamentos da pluralidade dos mundos pelos espíritos, né? Ou seja, neste planeta, como a gravidade é mais densa, então precisamos deste tipo de matéria que temos em seres individuais e na formação do globo, como nós temos, né? A água, a terra, a natureza, etc. Você vai em outros globos, não tem a paisagem que temos aqui, mas ele tem uma fluidez mais leve. Isso significa que, por exemplo, para esse globo que tem uma fluidez mais leve, ali você tem uma adaptação de uma vida, né? de um objetivo circular, do princípio inteligente, vamos dizer assim, né? E então, para cada sistema desse, seja galáxia, seja universos, multiversos, você tem uma representação e uma necessidade condizente, né? Então, é mais ou menos nessa questão que, dentro deste contexto da pluralidade dos mundos, a doutrina dos espíritos traz esse entendimento. Então, continuando. O plano divino da criação, assim como os espíritos, evoluem moralmente. Os globos progridem materialmente, uma vez que tudo no universo está submetido à lei do progresso, dentro deste contexto e deste objetivo. Então, as considerações e concordâncias bíblicas, né? Então, antes da gente fechar essa parte A gente tem um entendimento, tá? E esse é um ponto que ele está bem estruturado dentro da Gênese Espírita. Aqui, esse capítulo, né, da criação, ele traz esse contexto, essa introdução de entendimento que nós temos na Gênesis, como eu falei, mas dos objetivos e dos propósitos da criação. É um entendimento, é um panorama que nos traz a condição de entender de onde viemos. E aí, então, a gente começar a olhar dentro das formações que somos, enquanto indivíduo, da nossa formação do intelecto, em tudo que a gente já estudou aqui, dos objetivos que trazem a reencarnação, a reencarnação e a encarnação, os sofrimentos, todas as questões psicológicas, emocionais, sentimento, os recursos de matéria que temos, a questão do ser material e imaterial, todo esse entendimento que nós colocamos à nossa frente e muitas vezes são os recursos que nós nos concentramos e esquecendo um pouco dessa essência. Então, a Gênesis, ela tem um papel importante, e aí, de novo, é a minha projeção, é o meu entendimento de que ela traz essa importância para nós. Porque entendendo toda essa estrutura, quando a gente fala da formação dos mundos, da formação dos seres vivos, né, do povoamento da terra, da diversidade das raças, da pluralidade do mundo. E aí a gente fazendo esse fechamento dessa concordância bíblica, quando a gente então veja que tudo que está aqui, a gente passa pela religião e a gente passa pela ciência. A filosofia é o desenvolvimento da reflexão, das experiências, dessas vivências que os seres humanos tiveram. Então, por isso que eu, Gabriel, gosto de trabalhar sempre sobre o pilar da tríplice espírita, que aí então a gente começa a entender. E aí também, hoje na parte da manhã, né, eu que faço o curso lá na Federação Espírita, a gente trouxe... se eu não me engano, era a carta de João, não é? Que nós estávamos lendo. Era a carta de João. E teve um tema que me chamou bastante atenção. Eu até quero falar dele, mas me fugiu. Teve um tema que me fez... me entreter e até colaborar com essa linha
de raciocínio, né, que eu venho desenvolvendo aqui, que era sobre Jesus, eu não me recordo agora, me fugiu. A gente estudando sobre as cartas de João, né? Sim, lembrei. A gente fazendo um estudo sobre a carta de João, então se fala, né, sobre a questão da religião, da religiosidade, né? E toda aquela passagem após Paulo, se eu não me engano, na formação das igrejas, né? Então João também colaborou muito, né? Porque João testemunhou muito as passagens, os ensinamentos de Jesus. E então nós temos o advento então da sedimentação da igreja, né? Que tem, eu não me recordo agora, mas que tem na síntese um entendimento que traz a explicação por que igreja. É lógico que com o tempo isso é desvirtuado, enfim, mas quando a gente traz toda essa caminhada do cristianismo até chegarmos então na doutrina dos espíritos, e lá nós fazendo a reflexão e esse estudo, quando o propósito da doutrina dos espíritos, do espiritismo, não traz a questão da religião, da igreja, ou no sentido dos símbolos, de rituais, né? Então o espiritismo fala muito sobre isso, né? E enfim, e a gente conversando, a gente fazendo, né, esse entendimento, esse estudo, então chegamos até um pouco deste ponto, né? Quando fala do povoamento, da formação dos seres vivos, do povoamento da Terra, né? Aí me fez conectar esse assunto um pouco mais contemporâneo com essas questões, né? Então, a doutrina dos espíritos, então quando a gente fala de elos, né, elos perdidos, e aí então aqui ele traz o povoamento dos mundos a partir ali do contexto de Adão, né? E aí a gente vai ler um pouquinho nisso, é por isso que eu estou trazendo essa reflexão, esse pensamento. Quando a gente fala da doutrina dos espíritos, ela não traz rituais. Veja que a doutrina dos espíritos até é muito conhecida por sempre andarmos e falarmos de livros, né? Porque basicamente é o estudo, é o entendimento, a decodificação das questões e das narrativas históricas, né? Aonde, na verdade, ela funde todos os conhecimentos, traz um pouco da ciência para todos os conhecimentos e sedimenta algumas explicações quando a gente traz a questão ritualística, né? Com todo o respeito a outras igrejas, com todo respeito a outras doutrinas. Mas veja que, trazendo para mim, né, e estou falando, eu, Gabriel, né, nada muito atrelado com a questão institucional, né? Mas eu, Gabriel, fazendo essa reflexão, vejo que o quanto essa percepção, né, a importância desse raciocínio pode nos trazer muita reflexão no sentido de libertação, né? Entender, então, o sistema progressista natural das coisas, né? Quando a gente tem o desenvolvimento do mundo e existe o Big Bang, né, no mundo, no universo, que é destruir algo para novo se começar. Quando a gente tem o elo perdido na formação dos seres humanos, né? Desde do desenvolvimento, da cocriação, né? Dos primatas, dos neandertais, né? De toda aquela raça que vem desenvolvendo e dando origem ao que somos hoje. Aí essa explicação, temos o cientista, não lembro se era Isaac Newton, me fugiu. Não era Isaac Newton, me fugiu o cientista que fez o estudo das espécies. Inclusive ele teve no Brasil,
também fazendo o entendimento das espécies, e ele traz a mesma origem, ele traz o mesmo significado que temos, né, nesse estudo sobre o nosso sistema humano, né, da nossa... você vê essa mesma linha de desenvolvimento em outras espécies, seja no mundo animal ou no mundo vegetal, né? E aí é interessante que este mundo vegetal, este mundo animal, ele também tem seu elo perdido, né? E aí, quando a gente vem para o sistema psicológico, para o sistema humano, para a nossa mente, nós também temos o nosso elo perdido. Quando nos perdemos, quando nos encontramos de nós, e o resultado são os sofrimentos, as doenças mentais que temos hoje. Então veja, é um processo natural, mas não pode ser um processo permanente. Assim como nada é permanente, tudo é transitório. Se tudo é transitório, na situação que cabe a nós, a princípio inteligente, cabe a nós alterarmos este paradigma, como Deus altera este paradigma em tudo que está nos pilares do universo. Jesus altera esses paradigmas em tudo que está nos pilares do nosso sistema, onde nos encontramos, para que toda essa estrutura possibilite-nos, nós, seres indivíduos, que estamos aqui neste planeta com a missão de progredir. Então, fazendo uma leitura aqui das considerações e concordâncias bíblicas, a razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias consignadas nos textos sagrados com relação à criação e aos demais eventos que vêm culminar com o aparecimento do homem sobre a terra. No entanto, um exame mais sério faz reconhecer que as contradições são mais aparentes do que reais, uma vez que resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. Não podemos concluir que a Bíblia é um erro. Veja, não podemos concluir que a Bíblia é um erro, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la, se atendo à letra das expressões de uma linguagem, a maioria das vezes, figurada. Com a escavação das camadas geológicas, onde se encontram registrada a história dos eventos que marcaram as diversas eras geológicas, como eu falei lá no começo, reconhece-se a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram na Terra, e esta ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis. Com a diferença de que a obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos do Criador, em algumas horas se realizou sempre a sua augusta vontade, segundo a lei das forças da natureza. Outros eventos bíblicos, se analisados apenas pelos textos sagrados e diante dos avanços no estudo das camadas geológicas, parecem-se contradizer com o dilúvio universal, o aparecimento do homem sobre a terra e a diversidade das raças. Então veja, outros eventos bíblicos, se analisados apenas pelo texto sagrado e diante dos avanços do estudo das camadas geológicas, parece se contradizer, ou seja, se contradiz, né, com o dilúvio universal, o aparecimento do homem sobre a terra e a diversidade das raças. Ou seja, significa, será que teve o dilúvio universal? Então, o outro ponto, se Adão foi o primeiro homem, como entender que Caim, filho de Adão, após tirar a vida de seu irmão Abel, foge e se refugia nas terras de Nod, e lá conhece sua mulher? Então se só existia Adão, como ele foi para outra terra e lá teve contato com outro povo, né? É uma pergunta. Questionar e verificar, né?
A própria Bíblia, em seus relatos, aponta a existência de seres humanos à época de Adão, em outras regiões, o que mostra que sua linguagem é simbólica e que seu significado não está na letra, mas em seu conteúdo espiritual. Ou seja, não quer dizer que a Bíblia está errada, a intenção de como a interpretamos. Assim é que os eventos bíblicos devem ser vistos e analisados, não pela Escritura, mas pelo Espírito que anima as mensagens sagradas, não sendo prudente negá-las. Ou seja, tá vendo? A doutrina espírita reforça, olha, assim é que os eventos bíblicos devem ser vistos e analisados não pela Escritura, mas pelo Espírito que anima as mensagens sagradas, ou seja, as nossas intenções sobre isso. Não sendo prudente negá-las, apressadamente, o que cedo ou tarde pode ser desmentido por aqueles mesmos que as combatem, ante um exame mais acurado e de uma interpretação que alcance o sentido nelas contido. Bom, então essa é a parte A, né, que traz então a síntese e o explicamento para nós relacionados à criação. Na parte B, que ela é muito mais sucinta e objetiva, por assim dizer, nós então temos as muitas moradas da casa de meu pai. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos em um lugar. E quando for a vós, tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus proferiu estas palavras durante a última ceia, quando se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa e para se despedir, pois sua hora estava próxima. As orientações de Jesus são conhecidas como o Sermão do Cenáculo. Eram palavras principalmente de consolação. Falou das muitas moradas, da vinda do Consolador, do Espírito da Verdade e que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. E sou o caminho, a verdade e a vida. Quando disse que há muitas moradas na casa de meu pai, Jesus falava dos inumeráveis mundos que circulavam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas a seu adiantamento, neles encontrando os elementos dos quais necessitam. São diferentes uns dos outros de acordo com a natureza de seus habitantes, como estudamos anteriormente. Diferentes categorias de mundos habitados. Os mundos podem ser classificados em mundos superiores, mundos intermediários e mundos inferiores. Entre o grau e outro, há uma série de mundos intermediários, onde os espíritos podem cumprir seus estágios evolutivos. Mundos inferiores, nos mundos mais atrasados, como a gente viu ali, os primórdios de tudo. Mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Mundos superiores, o bem predomina sobre o mal e o sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens. Quando ao seu estado e seu... veja, esse é um ponto importante. Quanto ao seu estado e o seu destino, de um modo geral, os mundos podem ser classificados como primitivos, provas, expiações, regenerações felizes e mundos celestes ou divinos. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações. Mundos de provas e expiações, este que nós estamos neste momento, onde o mal predomina, qualidades e a inteligência indicam algum adiantamento já conquistado. Mundos de regeneração, para onde vamos, que é a transição planetária, uma palestra que eu fiz, né? A transição, é a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes ou ditosos. O mal não existe. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens. Este é o objetivo. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, aqueles que auxiliam o nosso mestre. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinitivamente. Nele
nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Ou significa, não vamos necessariamente atingir a perfeição aqui no planeta Terra. Quando os espíritos adquirem em um mundo a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, eles o deixam para encarnarem em outros mais avançados. Assim como os espíritos progredem moralmente, também os mundos progredem materialmente, pois tudo está sujeito à lei do progresso. A Terra está na fase de transição para o mundo de regeneração, quando vimos na palestra que dei. Então, essa é a aula de hoje, onde fizemos o entendimento do Criador, né? E assim até o final deste livro, nós vamos fazer a compreensão dos propósitos da doutrina dos Espíritos, aonde traz essa explicação de uma forma mais concisa, mais realista, trazendo assim a simplicidade de entendermos os objetivos do nosso divino Criador, do nosso Mestre Jesus, de tudo isso que passamos neste mundo, neste planeta, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento. Entendendo o objetivo, entendendo o realismo das coisas, que não nos cabe apegar, que não nos cabe a entender totalmente, que não nos cabe a controlar, que nos cabe é viver, que nos cabe é nos desenvolver, o que nos cabe é administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que nos coloquemos neste caminho progressista, neste caminho do autoconhecimento e na busca da libertação. São esses caminhos que nos traz a liberdade. O livre-arbítrio é uma ferramenta que temos para conquistar essa liberdade organizada. O universo é um sistema organizado, com objetivos, com propósito. Vejamos atualmente na ciência presente o quanto isso é mágico, mas não é mágica. É mágica para nós que não temos o conhecimento e o domínio de tudo isso. Mas como já diz Jesus, que está ali atrás de nós, desde o começo, não é tudo que é permitido a saber. Por quê? Precisamos buscar o ponto próximo a nós, dentro dessa esfera de pluralidade, não só dos mundos, mas de pluralidade das almas, de pluralidade dos seres, do saber, em todo esse processo quântico do maior ao menor, do visto ao não visto, por ser pequeno, por ser grande ou por ser imperceptível. As faculdades mediúnicas que nós temos são ferramentas auxiliares a este processo e que não nos diferencia de nada e de ninguém. As religiões são ferramentas de conhecimento, são a chave das portas, as chaves de diferentes códigos, de diferentes formas que transforma a passagem do miolo para o cômodo. E esse cômodo que com o objetivo buscamos sempre o bem-estar nosso. Precisamos entender que esse bem-estar está no espírito e não no material, não no carro, não na casa, não no material. Esse bem-estar e esta chave que se torna a chave da esperança e da transformação que precisamos ter em nós. Então, nessa reflexão, agradecemos e pedimos desculpa por não ter feito a prece de iniciação dos trabalhos de hoje, por uma questão de distração, peço desculpas, mas agradecemos, então,
por toda essa inspiração que tivemos, por essa aula, por esse desenvolvimento, por esse conhecimento que também adquiro estando aqui, na presença do plano espiritual e do plano material, com essa luz de harmonia e de amor. Agradeço e agradecemos imensamente ao nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, esta falange de luz, de espíritos de amor e de luz, e Senhor Leocádio, de Maria que nos auxilia nessa esfera de renovação, de consciência, porque os mundos que estamos faz parte da nossa consciência. É a nossa consciência que irá se colocar nesses mundos, desde o primitivo ao mais elevado. E nessas escalas progressistas que temos, é o desenvolvimento da nossa consciência. E agradecemos a esta falange aqui, que nos circunda, com os nossos mentores individuais, que nos auxilia e que nos chamam a atenção a seguir estes caminhos de libertação para uma nação feliz e unida. Que todas as passagens que temos em nosso planeta Terra, em todas as sociedades, de cidades, de estados e de países dentro do nosso orbe, entendam, vez por todas, que o poder sobre a massa nunca será permanente, a não ser aquele poder de Jesus Cristo, a não ser aquele poder da nossa criação, a não ser aquele poder daqueles que falam pelo amor, para o amor e principalmente para a liberdade de cada consciência. Que a espiritualidade, que tudo que há de bom neste planeta, que todas as conexões e as correntes de pensamento de todas as religiões leve bons fluidos para todas as nações e para todos os seres de cada nação. E assim possamos constituir esse amor em integração e levarmos à frente os projetos crísticos de Jesus, o da libertação. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções.